Desde aqui da Igreja de Miraflores, um saludo caloroso a você que está conectado através da TV Novo Tempo, através da rádio ou das redes sociais. Estamos contentos por uma semana muito especial. Estamos realizando aqui um verdadeiro maratão de atividades espirituais. Às 6 da manhã, hoje, estivemos aqui e um grupo, lindo grupo de intercessores. Estamos orando e há um grupo de pessoas também em ayunas, orando a cada hora por todo o que Deus está realizando aqui em Peru e também em outros países que estão conectados. Muitíssimas graças a vocês que estão involucrados na oração, na intercessão, em ayunas. Há uma equipe aqui na igreja hermosa, uma equipe que preparou um mural. E allí na entrada você pode pôr seus pedidos, seus agradecimentos. Eu quero agradecer a estas pessoas que prepararam um mural tão hermoso. E também outras igrejas que estão conectadas. Há também estes murales que foram preparados com muito carinho. Vamos estudar a palavra do Senhor, abrir a palavra de Deus no livro de Ezequiel, o capítulo 47. El río de la vida, de vida 2. Hoy vamos terminar el tema que hemos comenzado en el día de ayer. Ayer yo hice una introducción al capítulo 47 del libro de Ezequiel. Y hoy, como hemos prometido, vamos concluir o mensaje. Pero antes, vamos fazer uma oração. Vamos falar com Deus. Grande Deus, estamos agradecidos por el privilégio de, neste momento, estarmos conectados com o blanco de estudar tu palavra. Oramos para que o Espírito Santo omnipresente pueda chegar a todos os lados, levando vida e poder a la palavra. É o Espírito Santo que dá vida e poder a la palavra. Pedimos-te que esta palavra que será leída, Senhor, e apresentada nesta noite, chegue a todos os corações que estão acá, os corações de pessoas que também estão lejos, conectadas, seja pela rádio, por la TV, por las redes sociais, que o Espírito Santo pueda levar uma palavra de esperança, uma palavra de vitória, uma palavra de bendição, que leve a palavra de Deus. Que o Espírito Santo cumpla nesta noite os propósitos que o Senhor tem para com nós. Queremos escuchar tu voz, que hable Deus e que se calle el hombre. En el nombre de Jesús, amém. Eu sou apaixonado, enamorado por el mensaje de Ezequiel 47. No capítulo 47 temos uma visão. Deus toma su profeta e Deus lleva su profeta delante del altar del santuário. E em la visão, ele se deu conta que del altar del santuário sale um pequeno hilito de água. Esse hilito de água tem um blanco, chegar ao mar morto. Pero deve ser uma trajetória. Ele passa por el deserto. E em la visão, o profeta viu um homem que mide 1000 codos. E a água chegou aonde? A água chega em los tobillos. Se diz assim, não? Em português, tornozelo. Você pode dizer comigo, tornozelo? Misericórdia. Para que vocês sepam como eu sofro. Não é tão fácil
Bueno, pero ele se dá conta que o homem mide mais 1000 codos e a água chegou aonde? Rodilhas. Rodilhas em português, joelhos. Vocês dizem vamos nos arrodilhar. Em português decimos vamos nos ajoelhar. Misericórdia, não? E ele se dá conta que a água segue, vai em aumento, e o homem mide mais 1000 codos, e a água chegou aonde? Cintura. Em português, cintura igual. Então, a água vai em aumento hasta ele se dar conta que se volve em um grande rio. Este rio entra no Mar Morto. E quando entra no Mar Morto, o que passa? Ocorre uma transformação. Donde há morte, entra a vida. O rio é poderoso. Por donde passa, donde entra, restaura, transforma. No dia de ayer eu disse que tinha duas notícias, uma notícia mala e uma notícia buena. Vocês han elegido que deveríamos começar falando de la mala notícia. La mala notícia hace referência ao Mar Morto. Temos dois elementos principais em la visão, o Mar Morto e o rio. O Mar Morto representa o coração do homem, que não vive bajo o governo do Espírito Santo. Esta é a condição do homem quando nasce nesta terra. Mar Morto, como uma fonte de água salada. O rio representa o Espírito Santo de Deus. Salindo do trono de Deus, o Senhor ha enviado o rio. Não é o Mar Morto que busca al rio. É o rio que busca al Mar Morto. Não somos nós que encontramos a Deus. É Deus que nos ha encontrado. Há um Deus que está buscando-te. Há um Deus que conhece a enfermidade de tu coração. Sabe a realidade de tu vida. Mesmo conhecendo-te como tu eres, Ele não te ha abandonado. Ele ha enviado a medicina. O rio viene para alcançar al Mar Morto. O rio é o que Deus tem de mais poderoso. O rio é o Espírito Santo de Deus. Ele é o poder que restaura. Donde entra, todo cambia. Ele é Deus todo-poderoso. O rio ha sido enviado. Este rio ha chegado a minha vida. Eu não he nascido pastor. Eu não he nascido pastor. Eu tenho meu passado. Fui inimigo de Deus. Estuve huyendo de Deus por muito tempo. Pero este Deus não ha desistido de mim. Este Deus é um Deus maravilhoso. Eu sou enamorado por el mensaje de Ezequiel 47. Pero nesta noite eu quero ler com vocês del versículo 8 hasta el versículo 11. Capítulo 47, versículo 8 hasta el versículo 11. Está escrito: Entonces me dijo, esta água sale hacia el oriente, descende a la llanura y entra en el mar, y al entrar el agua del mar quedará sana. Adonde llegue este rio, vivirá toda classe de ser vivente que nade, e haverá muitíssimos peces, porque al llegar esta água allí llevará sanidade. Por onde entra el rio, todo vivirá, e junto a ele habrá pescadores, e desde Engade hasta em Eglaim será tendedero de redes. E haverá allí tanta variedade e abundância de peces como el gran mar. Sus charcos e lagunas no sanarão, serão salinas. Estes textos hablam do poder extraordinário del rio. Pero nesta história há um versículo que não me gusta. Nesta história há um texto que, se eu pudera, quitaria, sacaria de la Bíblia.
Há um texto acá que quando leí, deixou meu coração triste, quedei preocupado, não me gostou. E eu quero falar desse texto para vocês nesta noite. É justamente o versículo 11. Sus pantanos e sus lagunas não se sanearão, quedarão para salinas. Ocorre que, apesar do poder do rio, apesar da intencionalidade do rio, houve uma parte do Mar Morto que o rio não ha logrado entrar, não pudo penetrar. Esta parte se ha cerrado a sua influência. E o texto disse que seus pantanos e suas lagunas não se sanearão, quedarão para salinas. É decir, que houve uma parte do Mar Morto que não foi saneada. Não houve restauração. Não que Deus não quisera. Não que Deus não pudera ser. O Espírito lo pode todo. Pero esta parte se ha cerrado a sua influência. Como compreender isso? Quando estava estudando este tema, o Espírito Santo me ha levado a Mateus capítulo 12, versículo 31. Mateus 12, 31 hace referência ao mesmo mensagem que está allí em Ezequiel capítulo 47, versículo 11. Mateus 12, 31. Portanto os digo, todo pecado e blasfêmia será perdonado a los homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdonada. É lo mesmo que está allí em Ezequiel capítulo 47, versículo 11. Pero que está aqui sale de la boca de Jesucristo. Eu quero fazer uma pergunta. Quando você lê este texto, que sentimento vem a tu coração? Alegria, medo, preocupação, inquietude. Quando você mira estas palavras que estão na pantalla de Mateus 12, 31, que sentimento vem a tu coração? Você pode dizer-me, compartilhar comigo? Alegria, tristeza, preocupação, inquietude. Em um momento de minha vida, ler estas palavras generava inquietude a meu coração, preocupação. E um dia orei a Deus e perguntei: Deus, que mensagem há acá? Que queres dizer acá? Que sentimento havia no coração de Jesus quando mencionou estas palavras? Era um sentimento de ameaça? Era um sentimento de chantagem? Que havia no coração de Cristo? E eu pedi a Deus: Deus, abre meus olhos, me ajuda a compreender. E Deus quitou as vendas de meus olhos. De repente, eu pude perceber o que não havia percebido. E quando me dei conta, disse: amém, alabado seja Deus. E comecei a alabar a Deus. Hoje, quando miro o que está escrito acá, o primeiro sentimento que vem a meu coração é de alegria, e é de gozo. E eu vou explicar por quê. O texto começa declarando: portanto os digo, todo pecado e blasfêmia será perdonado a los homens. Que quer dizer todo? Em espanhol, que quer dizer todo? Todo é todo. Se você ha matado a alguém, Deus perdona. Se você ha adulterado, Deus perdona. Se você ha cometido um aborto, Deus perdona. Quando Jesus Cristo abre a boca para proferir estas palavras, Ele quer declarar para ti e para mim o amor de Deus, o perdão de Deus. Deus tem prazer em perdonar, amém? Eu sou pastor desta igreja e eu estou aqui nesta noite para predicar para vocês
porque eu creio no perdão de Deus. Deus é um Deus de perdão. Quando comecei meu ministério allá em Brasil, eu tinha muitas igrejas. E em los sábados por la mañana temprano, eu predicava em 2 igrejas. Temprano, eu predicava em uma igreja, tomava meu auto e ia a outra igreja. E um sábado saí de la primeira igreja para chegar-me a la segunda igreja, pero en la ruta tive um problema. Quedei atrapado, não lograva avançar e não havia celular. E meus irmãos esperando allá, e eu clamava a Deus: abre, abre, por favor, necessito chegar em la igreja. E Deus disse um milagre, se abriu a ruta e eu cheguei. Pero quando cheguei na igreja, cheguei atrasado. Os irmãos estavam todos com cara de misericórdia. Já haviam cantado quase todos os himnos del hinário. E o pastor não chegava. E eu cheguei e tomei o microfone, irmãos, o pastor ha chegado, está vivo. E eu, naquele entonces, decidi predicar sobre o perdão de Deus. Há uma história no Antigo Testamento de um rei, Manassés. Essa história me gusta, ela habla muito do amor de Deus. Então, quando eu comecei a predicar, me di conta que a meu lado esquerdo havia um homem que não era de la igreja, não era membro de la igreja. Era um homem alto e tinha muitos tatuagens no corpo, ¿se entende? Tatuagens. Tinha muitos tatuagens no corpo e ele estava ali conectado, pero não mirava meus olhos. Eu estou predicando e mirando as pessoas, pero quando eu mirava hacia ele, ele fazia isso. Desviava a mirada. Não mirava meus olhos, pero eu me dava conta que ele estava conectado. Al final da mensagem, eu fiz um chamado. Eu comecei a ser um chamado. Eu perguntei: há alguém acá que necessita do perdão de Deus? O homem se parou, pôs de pé e começou a chorar forte. Eu tomei um susto. A gente também. E ele disse: pastor, o que mais necessito é o perdão de Deus. Pero eu não creio que Deus pueda perdonar-me a mim. E eu disse: hermano, estamos terminando o culto. Eu quero que você quede-se um pouco. Quero conversar com você. As pessoas se vão a ir agora. Quédate um pouco. E as pessoas saíram e o muchacho quedou. Ele e o pastor Jeú. E eu me acerquei dele e perguntei: por que você ha declarado que Deus não pode perdonar-te? Porque eu he matado um pastor. Hermanos, eu tomei um susto. E eu escutei uma história que nunca vou a olvidar. Ele havia nascido em um hogar adventista. Em sua adolescência, se involucrou com amigos que não deveria. Começou a usar drogas. Se foi por el caminho da drogadição. Teve que sair de sua casa e se foi a São Paulo. Allá começou a involucrar-se com roubo de autos, carros. Um dia ele estava em uma praça, como às 7:30 da noite. Estava ali delante de uma igreja, havia uma igreja evangélica ali cerca da praça. E de repente parou um carro, um auto, e um homem de corbata, traje. E ele imaginou que deveria ser pastor. E sentiu no coração o desejo de roubar o auto. E com uma arma muito potente se acerca e pôs na cabeça dele. E disse: você perdeu. O auto é meu. O homem toma um susto e diz: tranquilo, eu vou entregar-te o auto. Sale. Ele estava nervioso, o homem também. E o homem moveu a mão, e quando o homem moveu a mão direita, ele toma um susto e dispara a arma. E quando dispara a arma na cabeça, ele também
se assusta porque não era esta sua intenção. Nunca havia disparado uma arma em nadie. E ele disparou a arma e saiu, correndo, em uma fuga, em desesperação. E huyó, e correndo, e correndo, e correndo, e correndo, hasta chegar em um lugar aislado, cansado, se acostou allí, e começa a pensar, que hice? Possivelmente he matado uma pessoa. Deve ser o pastor. De hecho, ele não sabia, não estava seguro se era o pastor, se havia matado de hecho, pero ele tem a impressão de que sim. E ele foi tomado por um sentimento de angústia e desesperação. E ele me ha dicho, pastor, as coisas eram feias, pero naquele dia empeoraram. Eu me di cuenta que o pecado é algo tão terrível, que lo malo por el pecado, que está muito mal, pode quedar pior. Eu não sabia que o que estava muito mal poderia quedar aún pior. Depois daquele dia eu não lograva dormir. Um sentimento de culpa. Porque quando lograva dormir tinha pesadilha. Veia o rosto do homem. Porque eu pensava, eu fui bautizado por um pastor. Eu estive em uma igreja. E agora eu matei um pastor. E eu ia deambulando de um lado a outro. E decidi regressar à casa de meus padres. E cheguei hoje temprano, sábado, e senti no coração o desejo de vir à igreja. E quando chego à igreja, encontro um pastor que habla-me de perdão. Eu necessito o perdão, pero não creio que Deus pueda perdonar-me a mim. Eu expliquei para ele que quando Cristo se morreu na cruz, haviam dois ladrones. E há um que nós chamamos de quê? El buen ladrão. Você já ha encontrado aí um buen ladrão? Pero há um que nós chamamos de buen ladrão. ¿Por quê? Porque ele mira a Cristo e reconhece a Cristo como seu Salvador. E ele declara, é possível que você se acuerde de mim quando entrares em tu reino? Ele não hizo uma lista de seus pecados. Em sua declaração está o reconhecimento de sua condição de pecador e de que Cristo é o Salvador. E naquele momento Cristo disse, em verdade te digo hoje, vas a estar comigo no paraíso. Eu vejo na cruz um Cristo quase em desesperação para salvar al pecador. Quando o pecador apresenta a primeira possibilidade, Jesus agarra. Quando o pecador disse, você pode acordar-se de mim, Jesus disse, em verdade te digo hoje, você vai estar comigo no paraíso. Expliquei a ele que solamente as pessoas mais terríveis, malas, que fizeram as coisas mais terríveis, eram condenadas à morte na cruz. O ladrão havia hecho seguramente coisas mais terríveis do que todo o que ele havia hecho. E se Jesus havia perdonado o bom ladrão, Jesus também perdonava ele. E ele disse, eu quero conhecer este Jesus. Estudei a Bíblia com ele. Em meu ministério he bautizado muitas pessoas. Pero nunca vou olvidar o dia do bautismo deste homem. Quando terminei seu bautismo, ele me agarra, me abraça, com tanta força. Eu disse, irmão, eu sou casado. Com força. Ele chorava. E ele dizia, graças, graças, pastor. Siento o prazer, a alegria do perdão. Deus é um Deus de perdão. Quando Jesus menciona estas palavras, está querendo dizer que todo pecado e blasfêmia será perdonado. Todo é todo. Deus é Deus de perdão, amém? Pero há um pecado que Deus não pode perdonar. É o pecado em contra do Espírito Santo. De maneira muito breve, eu quero apresentar para vocês alguns princípios, de maneira breve, o que significa o pecado imperdonável. Quantos aqui pecam? Levanta a mão aqui. Quantos pecam? Os que estão aqui no templo. Vamos abrir a Bíblia em 1 Juan. 1 Juan capítulo 3, versículo 8.
1 Juan capítulo 3, 1 de Juan, al final del Nuevo Testamento, Juan escribe, está en la pantalla, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí Juan dice que aquel que peca, que pratica el pecado, es hijo del diablo. Yo pregunto, ¿cuántos aquí pecan? Hay algunos que no pecan más. Se han vuelto santos aqui en el templo em um solo minuto. O que quer dizer Juan? Quando Juan declara que el que pratica el pecado es del diablo, Juan não hablava espanhol e não hablava português, ele hablava grego. E em grego ele utiliza uma palavrita, o verbo, que hace referência a uma ação continuada, seguida. A melhor forma de entender o que ele quer dizer é aquele que vive pecando. Eu peco, pero não vivo pecando. O pecado en la vida del Hijo de Dios no es un hábito. El pecado es un accidente. Cuando el pecado se vuelve un hábito, yo salgo de la condición de Hijo de Dios para hijo del diablo. ¿Me hago entender? Eso parece duro, pero no soy yo que he declarado. Es Juan. Todos nosotros pecamos. Pero repito, en la vida del siervo de Dios, el pecado no es un hábito, el pecado es un accidente. ¿Por qué? Porque a través del Espíritu de Dios yo tengo poder para vencer cualquier pecado. Jesús dijo, recibiréis poder al venir sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos. Recibiréis poder. Eu não tenho este poder em tentar lutar contra a minha natureza, em tentar lutar contra o pecado em minha força. É garantizar a derrota. Pero a través do Espírito Santo, a vitória é possível. Amém? O pecado imperdonável hace referência a rechazar a graça. É alguém que sabe lo que Deus quer para ele. E sigue pecando. E sigue pecando. E sigue pecando. Está rechazando a graça. Está huyendo del rio. Está declarando para o cielo, eu não quero tu governo. Eu tenho o controle. El seguir pecando vai generar em nosso coração um sentimento de insensibilidade à la voz de Deus. É como alguém que decide cortar a grama de sua casa. Se diz grama? Ok, então ele não está acostumado, tem a mão finita como a minha. Pero começa e vão a surgir ampolhas que vão a explotar e doler, pero ele sigue e vão a venir calhos. Isso que ocorre, uma situação de insensibilidade. É o que ocorreu com Saul, o rei Saul. Ele sabia o que Deus queria para ele, pero ele decidiu fazer sua vontade. Ele sigue pecando, sigue pecando, sigue pecando. Deus envia su mensajeiro, o profeta Samuel, habla com ele, pero ele sigue pecando, sigue, hasta que a Bíblia diz que o Espírito Santo se retirou. Isso que ocorre, el seguir pecando, el permanecer no pecado, leva ao pecador a uma situação de insensibilidade. Chega o momento que ele não é capaz mais de reconhecer seu pecado, não é capaz de pedir perdão,
não é capaz de confessar, como não pede perdão, como não confiesa, Deus não pode perdonar. Eu quero mostrar para vocês um texto da Bíblia que me gusta. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Aliás, está escrito: el que encubre seus pecados não prosperará, mas el que los confiesa e se aparta alcançará misericórdia. Amém? Você pode poner allí, mas el que confiesa, você pode escrever, mas todo que confiesa. A ideia do texto é essa: todo que confiesa, todo, T-O-D-O, todo que confiesa alcança misericórdia. Todo, não importa tu passado, não importa quão fundo has tocado en el pecado, Deus tem prazer em perdonar. O problema é que aquele que comete o pecado imperdonável, ele não é mais capaz de reconhecer, não pede perdão e não pode ser perdonado. Está em uma situação de insensibilidade. Foi muito lejos a uma situação mais allá de la redenção. E como não pode arrepentir-se e reconhecer seus pecados, como não pode pedir salvação nem perdão, Deus não pode perdonar. Pero todo que confiesa e abandona alcançará misericórdia. Hoje eu escutei uma história. Eu conheci uma pessoa que ha inspirado minha vida. Porque escutando a história desta pessoa, eu pude ver a graça del Deus que não nos abandona, del Deus que me busca, el Deus que não me deixa solo, el Deus que ha enviado el río e el río está el tempo todo atrás de mim para encontrar-me. Eu estive 2 horas com esta pessoa. Seu nome Rafael. 2 horas escutando apenas uma parte de sua história. Ele é peruano, nasceu em Peru, pero com 2 anos foi levado aos Estados Unidos. Allí sua mamá conheceu o mensaje adventista. Sua mamá foi bautizada. E sua mamá, uma mulher extraordinária, entendeu que a prioridade número 1 era o cielo, levar seus filhos ao cielo. Ele foi bautizado com 8 anos. A los 8 anos foi bautizado e quedou na igreja hasta los 15 anos. Estudou em um colégio, em uma escola adventista nos Estados Unidos. Pero foi echado. Foi a uma escola, uma das piores de los Estados Unidos. A vida então passa por uma revolução. Ele começa a involucrar-se com o pecado. Vindo a involucrar-se com pandilhas, com drogadição. Tocou fundo. Estuvo muito lejos do Senhor, huyendo. Pero Deus estuvo sempre presente. Ele ha contado para mim algumas histórias tremendas. Como me gostaria de ter tempo para contar o que escutei hoje. De um pecador que está huyendo e um Deus que está buscando salvar. O rio que busca salvar. Ele regressa depois de 32 anos nos Estados Unidos, regressa a Peru. Ele tem acá um terreno e a platita que trai, ele faz inversões neste terreno. Tem um sonho, pero as coisas não avançam, as coisas não resultam. Em um momento muito difícil, quando todo estava travado, o homem hace uma oração a Deus. Eu quero invitar Rafael, por favor, venga aqui.
Rafael, él fue adventista. Todavía no fue rebautizado. Como el hijo pródigo estuvo lejos del hogar, ele disse: pastor, me cuesta ir adelante e hablar mirando a las câmeras. Não será fácil. Eu disse: tranquilo, para mim também não é fácil. Pero cuenta para nosotros el momento que usted habló a Dios y que pasó después de aquel momento que usted derrama su alma y clama al Señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Era un momento muy difícil en mi vida. Tan difícil que ya no sabía qué hacer. Y había regresado de ese terrenito que le conté al pastor. Y ya no tenía ni siquiera para un pan. Y me vine caminando junto con un amigo. En el camino no paraba de sentir mucho dolor, porque me sentía muy solo. Hasta que llegué a un cuartito que yo había alquilado y cerré la puerta y por fin dije: estoy solo. Busqué un espejo, no lo sé por qué, y empecé a hablar. El espejo, mi reflejo, era mi compañero, y ahí pude hablar. Y le hablé a Dios y le dije: Dios mío, ¿por qué sufro tanto? ¿Cuándo voy a parar de sufrir? Ya no tengo fuerzas. ¿Dónde está el Dios que mi madre tanto me enseñó? Lloraba, lloraba y lloraba. Tanto así que me quedo dormido en el mueble, llorando. No sé en qué momento. Y tuve un sueño donde yo corría en el bosque, en la oscuridad, pero sentía que tenía la mano a alguien. Pero corría y corría con mucho miedo. Hasta que escuché que dijo: por acá. Volteé, me metí, era una cueva muy oscura. Igual sentía que le tenía la mano a alguien. Y cuando entro, siento que cierran como una puerta grande, así, inmensa. Y volteo asustado y me dice: no temas, que yo estoy contigo. Volteo al otro lado, que sentía que le agarraba a alguien la mano, y veo un caballo blanco, muy hermoso. Y me levanté, abrí mis ojos riéndome como si fuera un niñito, un bebito. Ya eran como las 6 de la mañana y era el hombre más feliz del mundo. Me sentí lleno de energías, feliz como si fuera el hombre más millonario del mundo. Con ganas salí y fui caminando al terrenito porque ya no tenía nada, no tenía ni para el pasaje. Cuando llego al terreno veo a un amigo que compartía el mismo dolor y las mismas experiencias que yo. Y lo veo en el techo, había agarrado un cartoncito con pinturita y había puesto: se alquila, con mi número de celular. Yo le digo: Cholito, ¿qué haces allá arriba? ¿Qué estás haciendo? Y él me mira y me dice: ya es hora, Cholito, me dice, ya es hora. ¿Hora de qué? Baja eso, todavía no estamos listos. Sí lo estamos. Y en ese momento que le iba a insistir que quite, suena mi teléfono. Y el momento que suena, estoy llamando por el aviso que tienes en tu terreno. ¿Dónde estás? Estoy aquí. ¿Y usted? También estoy acá. ¿Podemos verlo? Y se cuadra una camioneta blanca y se baja un señor más alto que yo y me dice: vamos. Y yo solamente pensaba alquilar un pedacito. Y entra y me dice, miramos y me dice: lo quiero todo. En ese momento
yo le hice una promesa a Dios. Serle fiel en mi diezmo, en mis ofrendas. No soy adventista, siempre lo digo. Desde ahí cambió mi vida. Desde ese momento supe que yo no estaba solo. Ahora ese terrenito vale más de 30 millones de dólares. Y ese terrenito ahora cerrado, una concesión inmensa con un grupo inmenso. El dinero es un mal necesario, pero no puede ser importante en la vida de un ser humano, porque más importante es tener a Cristo en su corazón. Y de ahí nació unas invitaciones donde lleva al pastor Tula a hacer otro testimonio antes que este. Doy un testimonio un poquito largo, un poquito difícil, donde me lleva a los jóvenes que están acá a hacer un ministerio que se llama Punto de Apoyo. Mi madre me enseñó una frasecita que no es de ella, pero lo escuché de ella. Dame un punto de apoyo y te moveré el mundo. Y de ahí me comprometí a ser el punto de apoyo a los jóvenes. Aqui estão alguns jovens que ele ha cuidado. Ele ha trabalhado por estes jovens com o apoio da missão de los pastores. Quero que estes jovens ponham-se em pé, por favor. Eles estão acá sentados. Eu vejo o brilho em los olhos de eles. É apenas uma pequena demonstração do equipo que ele ha cuidado, buscando bendecir, orientar e dirigir. Alabo a Deus por tu história, porque ela habla-me de la graça de Deus em tu coração. El Deus que não abandona, el Deus que está buscando salvar. Quando você clama, quando você dá a primeira oportunidade, Ele atrapa tu coração e cambia a história de tu vida. Definitivamente no estamos solos. Hay un Dios que todo lo puede. Es un amor sin fin. Pastor, acá le tengo un polito. ¿Un regalo para mí? Claro, pastor. Disculpe lo poquito. Usted, al me regalar este polo, usted está invitando a mim para ser parte del equipo? Claro que sí. Estamos juntos. Deus nos ha chamado para ser o ponto de apoio, para sermos canais de bendição. Não importa onde você esteja e em que condição você esteja, Ele não está mirando a ti solamente por tu condição agora. Ele mira a ti por todo o que você vendrá a ser. Ele tem um futuro. Ele tem uma esperança para você, não importa em que condição se encontra. Ele está utilizando este homem. Deus ha puesto sonhos grandes no coração de ele. Sua intenção é bendecir a gente. Isso passa quando uno recebe ao Espírito Santo. O rio entra, o enfoque cambia. O foco não sou eu. Agora quero cumprir o projeto de Deus. Alcançar pessoas, ajudar pessoas a serem mais felizes e chegarem ao céu. Bendiciones, bendiciones. Vamos chamar nossa cantante agora. Ela vai cantar. Podem tomar assento. E mientras ela canta, eu quero invitar a ti que ha escuchado o mensagem nesta noite. Você que ha entendido o mensagem.
Usted que quer abrir o coração ao rio e quer dizer: Senhor, eu necessito do rio em meu coração. Eu não quero seguir pecando. Não quero seguir pecando. Não quero. A decisão é tuya. O poder é de Deus, pero a decisão é tuya. Tienes que elegir. Tienes que decidir. E quando tu decides, tu haces a eleição. Começa uma obra grandiosa de Deus em tu vida. Se alguém aceita o chamado, se quer abrir seu coração ao rio, passe adelante. Donde você está aí mirando, em uma igreja, em um templo, em casa ou escutando por la rádio, se você aceita o chamado, os que estão na igreja, passem adelante. Os que estão no templo, passem adelante. Você que está em la rádio, ponga-se parado, se possível. Se não é possível, não importa. Ele vai estar cantando. E depois vou orar por ti. Puede ponerse de rodillas, vamos a orar. Rafael, venga acá, venga aquí. Si puedes, póngate de rodillas. Vamos a hablar con Dios, vamos a orar. Gran Dios, estamos terminando el culto aquí, la transmisión, pero juntos, desde la iglesia de Miraflores, clamamos por las personas que esparcidas en este país, esparcidas en esta tierra, que están en algún lugar, en algún país, en alguna ciudad, conectadas, personas que han escuchado este mensaje, hijos pródigos como mi amigo Rafael,
que estuvo lejos del hogar, pero han compreendido la gracia y el poder del río. En esta noche personas han tomado decisiones. Tú conoces estas personas. Donde ellas estén, que tu espíritu lleve perdón, que tu espíritu, que el río entre para llevar restauración, que el espíritu entre para tomar el gobierno de la vida de estas personas. Oramos ahora por Rafael. Ele ha decidido regresar al hogar. Ele ha decidido ser parte del ejército de Cristo. Su intención es ser canal de bendición. Cubre a Él con abundante gracia. Sigue utilizando a Él e a tantas personas que nesta noite han tomado decisões por ti. Que tu surpreendas estas pessoas, que en ellas e através de ellas sea manifestada la gloria de Deus. En el nombre de Jesús, amén.